Magnífico reitor, meu querido amigo, aqui estou eu na minha casa, na sua e na minha casa, a agradecer-lhe a anfitrionia a esta iniciativa muito significativa para todos nós. Senhor Presidente da Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal e mestre em diversíssimas matérias e também bom amigo, ilustres membros do Colégio F3, ilustres membros associados da AIF, senhores representantes de altas entidades civis e militares aqui presentes, em particular o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, ilustres agentes da Proteção Civil, senhores professores e caros colegas, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. Como é do conhecimento de todos os portugueses, acompanhei no terreno a difícil situação dos incêndios florestais que afetaram o país, sobretudo durante o verão passado. Apelei à discussão pública, apoiei campanhas de solidariedade, alertei para a necessidade de concretizar medidas urgentes em resposta a uma preocupação que é de todos, pelo interesse da nação. Foi por isso, com particular interesse, também, que me associei a esta iniciativa da Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal e do Colégio F3, Food, Farming and Forestry, da Universidade de Lisboa. Iniciativa focada na relevância da avaliação da problemática dos incêndios nas dimensões da prevenção, do combate em segurança e, finalmente, das ações de recuperação das áreas ardidas. Infelizmente, a vasta extensão de território atingida em 2016 pelos incêndios florestais obrigou-nos a uma reflexão reativa, mais profunda e alargada sobre a necessidade imediata de agir num contexto sensível, mas imprescindível para a salvaguarda do nosso património. Um património que, perante o resultado do incêndio, estará sempre sujeito ao prejuízo. Um prejuízo económico, um prejuízo ambiental, mas, sobretudo, um prejuízo social. Porque cada hectare ardido é todo o país que perde. É uma herança nacional que se extingue. É um ativo estratégico que se destrói e enfraquece a nação. A fim de inverter esta tendência, o ponto de partida, todos o sabemos, deverá ser o reforço da aposta na prevenção. Aliás, partindo precisamente da primeira parte do tema deste seminário, fogo ou incêndio, a floresta sobreviverá? E das conclusões ao longo delas obtidas, parece ser indiscutível a importância da dimensão da prevenção para a sobrevivência da floresta nacional. Uma sobrevivência que só será possível se a aposta na prevenção for assumida de forma consolidada e integrada nas suas vertentes sociocultural, económico-financeira e político-administrativa. Primeiro, na sua vertente sociocultural, através de ações de sensibilização que transmitam a importância da floresta nacional enquanto ativo estratégico, um ativo fundamental para o desenvolvimento económico, social e ambiental do país, mas também para a nossa coesão territorial. Ações de sensibilização mais eficientes que façam chegar a mensagem a todos os portugueses da relevância da redução de comportamentos negligentes, da mitigação de riscos, da diminuição do elevado número de ignições, tudo isto numa perspectiva de formação e consciencialização constantes, que contribuam para o desenvolvimento de uma comunidade nacional consciente do seu papel na prevenção de incêndios e resiliente a catástrofes. Aqui uma palavra para o papel que a comunicação social deverá exercer também, ainda mais, neste sentido de responsabilidade e de responsabilização comunitária, contribuindo para a difusão, com tempo, atempadamente, de informação com qualidade e de uma mensagem de incentivo à cultura nacional de prevenção ativa na proteção de um bem comum que é a nossa floresta. Na sua vertente económico-financeira, importa reiterar o já afirmado noutras ocasiões, relativamente à necessidade de acrescentar valor à floresta. Estamos a falar de 35% do território em floresta e mata, perto de 400 mil proprietários privados, 10% de exportações, 5,5% do PIB sem remessas de imigrantes, essencialmente através da fixação de populações em zonas de menor densidade
e do investimento sistemático na diversificação da atuação em meio dominantemente rural, permitindo a criação de emprego e a fixação dessas populações que têm partido para outras paragens. Recorde-se que a diminuição drástica da população ativa agrícola contribuiu não só para o abandono de práticas de manutenção da floresta, mas também de conservação dos solos, aumentando assim a vulnerabilidade aos incêndios florestais e aos processos de degradação ambiental, que se traduzem na atual desertificação física de muitos solos. Merece, pois, apoio o reforço da investigação, da inovação, do desenvolvimento tecnológico, sugerindo-se que o Estado reequilibre os interesses distintos entre a indústria e a produção, promovendo e secundando projetos geradores de uma floresta rentável e ordenada. Mas tais medidas não podem ser desenvolvidas sem que estejam devidamente articuladas. Quero com isto dizer que, na vertente política e administrativa, devem ser claras as orientações sobre a avaliação das políticas de desenvolvimento regional e local, designadamente ao nível florestal, energético e fiscal. Como devem ser claros os instrumentos de ordenamento do território e de propriedade florestal, incluindo essas peças crónicas do cadastro, praticamente 2/3 por fazer, e da regularização da situação predial, elementos essenciais para garantir ações de prevenção eficientes. Compreende-se, portanto, que aqui o Presidente da República tenha de estar para reafirmar a aposta na prevenção, uma aposta séria num dispositivo de prevenção integrado, bem coordenado, eficaz e financeiramente consolidado, e que corresponda a uma clara e integrada política nacional, capacitando o país para uma resposta mais célere e mais eficiente no combate aos incêndios florestais. Falou Vossa Excelência, o Sr. Professor João Ferreira do Amaral, na questão da coordenação governamental. E esse é, de facto, um problema que vem de longe, que não é apenas a coordenação governamental, é a coordenação no seio da intervenção pública, social e envolvendo também as iniciativas privadas. Porque estamos a falar não apenas da administração central, mas também do poder local. Estamos a falar do Estado, mas sim, igualmente, de outras instituições públicas, institutos públicos, associações públicas. Estamos a falar de instituições de ensino e de investigação. Mas se pensarmos apenas no Estado e nos departamentos governativos que lidam com esta realidade em todas as suas vertentes, nós encontraremos uma transversalidade do problema. São inúmeros os departamentos governativos e a sua coordenação, sempre rápida e eficaz quando se trata de fazer face a situações de emergência, ganharia em ser estendida na prevenção, na recuperação e no enquadramento dessa componente fundamental aqui hoje versada, que é da investigação e da colaboração, portanto, da academia e dos centros de pesquisa num tema de interesse nacional. Este posicionamento, se quiserem político ou administrativo, interage diretamente com outra dimensão relevante da problemática, que é a do combate à insegurança. E aqui retomamos a segunda parte do tema do seminário, o conhecimento e as decisões. Num país que tem sido fustigado pelos incêndios, que tem dizimado ativo estratégico, que tem perdido herança histórica, cultural, social, ambiental, num país onde infelizmente já se perderam vidas, demasiadas vidas, que ensinamentos retiramos nós? Para onde evoluiu o nosso conhecimento sobre esta problemática? Que decisões tivemos ou temos ainda que tomar para passarmos a garantir que a ação prevaleça à reação? O combate aos incêndios florestais em segurança e a segurança dos portugueses é, por isso, e também uma preocupação constante de todos nós. Por um lado, pela relevância do voluntariado
e dos agentes da Proteção Civil no dispositivo especial de combate aos incêndios florestais. Devem ser garantidas todas as condições de segurança no seu trabalho. Um trabalho de grande dedicação, um trabalho de coragem, com grande espírito de abnegação, um trabalho muito, muito importante, eu diria decisivo, para a proteção e preservação do nosso território físico. Como Presidente da República, tenho assumido publicamente em diversas ocasiões o valor do nosso território espiritual, a pensar nomeadamente nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Mas é indiscutível a relevância da proteção e preservação do nosso território físico, desse nosso outro legado às gerações futuras. Simultaneamente, temos de nos sentir envolvidos, todos, sem exceção, na promoção de ações que garantam à floresta portuguesa a sua sobrevivência, a sua preservação, enquanto ativo estratégico, relevante fator de coesão territorial. Foi este o desafio que lancei, em agosto, a todas as portuguesas e a todos os portugueses. E como pudemos assistir, por todo o país tem havido respostas imediatas a esse apelo, através de ações e campanhas de solidariedade, que mostraram um Portugal solidário e unido, através de propostas diversas para o combate aos incêndios florestais, promovidas pelas universidades, como é exemplo disso o seminário de hoje, pelas empresas, por organismos da administração central e local, pelas ONG, pela sociedade civil, pela criação de entidades como o Centro de Conhecimento do Fogo Rural, que tem ciência, tem teoria e prática, tem preocupação de prevenção e reação, tem interdisciplinaridade, tem coordenação. É por tudo isto que aguardo, com grande expectativa, o conjunto de medidas legislativas que integram a chamada reforma das florestas, que o Governo disponibilizou para discussão pública até 31 de janeiro de 2017 e que previu aprovar na reunião do Conselho de Ministros do próximo dia 21, conforme anunciado pelo seu Primeiro-Ministro no dia 1, Dia da Proteção Civil. Mas, acima de tudo, cumpre garantir que essas medidas, uma vez aprovadas, concitem mesmo um vastíssimo consenso nacional e haja uma atuação coordenada na sua aplicação e passem rapidamente do papel à realidade. Em suma, é por tudo isto que o Presidente da República aqui vem hoje, para que os portugueses saibam, uma vez mais, que durante os últimos meses tem acompanhado com particular atenção as linhas de ação a serem desenvolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais, na recuperação das áreas ardidas, na formação de uma cultura nacional de prevenção ativa, mas, sobretudo, na criação de condições concretas para a proteção de um bem comum, de um bem que é de todos nós, num bem esse inestimável que é a nossa floresta. Perdemos já tempo demais. Já não temos mais tempo a perder. Muito obrigado.